sua casa para acompanhar esse momento de graça e louvor. Nós estamos aqui porque Deus está nos chamando. E se hoje, por um acaso, você parou nessa página, você sentiu vontade no seu coração de estar conosco, é Ele que está te chamando. Então, nesse momento, eu quero colocar todas as intenções que estão nos seus corações. Vai entregando tudo agora nesse momento, porque nós vamos entregar para a Mãe de Deus. Ela que é a nossa advogada, é a nossa mãe, que nos ama e intercede por nós. Então, tudo que você tiver no seu coração nesse momento, vai entregando para ela. E ela está aqui, do nosso lado, recebendo os seus pedidos para levar até o seu filho amado. Eu queria colocar nas intenções pela saúde da Mara Passos, que está na UTI em Minas Gerais. O senhor Manuel de Jesus Leite, que também está na UTI em São Paulo. E também queria dar graças pelo aniversário da nossa serva querida Sônia e o nosso querido Wellington Silva da Pascom. Meus irmãos, parabéns e que Nossa Senhora sempre os abençoe. Nesse momento eu quero convidar vocês a rezar comigo uma Ave Maria. E quero pedir para vocês que essa arma poderosa que ela nos deu, que é o terço, se possível, depois do grupo, reze o terço na sua casa. É a nossa melhor arma contra o inimigo e contra tudo que estamos passando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora nós vamos cantar uma canção para ela, que tanto nos ama e nós também a amamos, porque é a nossa mãe que Deus deixou para nós.
encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, Encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Cante junto conosco, vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. renascer. Quero renascer. Declare isso pro Senhor nessa noite. Vem, vem, Espírito Santo, Transforma a minha transforma vida. minha vida. Quero renascer. Pra terminar, quero abandonar-me em seu amor, Encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. amém. Boa noite a você que está em casa, você que nos acompanha, que a graça de Deus esteja com você e com a sua família. Que alegria estar aqui em mais um encontro, em mais uma reunião de oração. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa programação nessa noite. Fique conosco até o final. Será uma noite que Deus tem para falar muito para cada um de nós. E eu te convido já a ir se colocando na presença de Deus, invocando a Santíssima Trindade, cantando e que se consagrando toda esta noite aquele que é Pai, aquele que é Filho, aquele que é Espírito Santo. em nome do Pai, Em nome do Filho, do Filho e do Espírito Santo, de Deus, de Deus. declare: Viemos aqui pra te louvar, viemos aqui pra te adorar, viemos aqui pra relembrar o teu amor. viemos aqui Viemos aqui pra te louvar, viemos aqui pra te adorar, viemos aqui pra recordar o teu amor. E você que está nos acompanhando agora, eu te convido a pegar a sua Bíblia lá no Salmo 131, para alguns o Salmo 130. E pegando a palavra de Deus, eu gostaria nessa noite, junto com você, que pudéssemos ler aquilo que a partir do versículo 1 em diante o Senhor nos fala. O Senhor nos diz assim nesse salmo: Senhor, meu coração não se exalta, nem se enaltecem os meus olhos. Não ando nas grandezas, nem em maravilhas que me ultrapassem. Antes mantive minha alma apaziguada e quieta,
como a criança amamentada no seio de sua mãe. Como uma criança amamentada, assim como minha alma dentro de mim. Que Israel, que você, que a sua família, que a sua casa espere no Senhor, a exaltar aquilo que Deus é, não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. Louvor brote do teu interior agora. Senhor, nessa noite nós queremos te render graças por mais esse encontro, por mais esse momento em que estamos na tua presença. Quero te glorificar, que vem ao nosso encontro e nos fortalece. Senhor, eu quero te louvar por esta paróquia, pela paróquia de Santa Inês. Promove este momento para nós, por cada servo, cada núcleo, cada pessoa que aqui trabalha. Senhor, eu quero te louvar pela missão da nossa igreja, na pessoa do nosso bispo Dom Joaquim, do nosso Papa Francisco, de todas as que param agora para ouvir a tua palavra, para se deixar ser guiado por ti, para se deixar ser conduzido pelo teu amor. Senhor, eu te louvo porque a experiência que nessa noite a tua graça e o teu amor fará conosco é uma experiência nova e transformadora. Por isso, Senhor, nós te rendemos graças. Tu és um Deus bendito, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus amável, Tu és um Deus em quem amamos e confiamos a nossa vida e toda a nossa história. Como a vossa palavra nessa noite nos diz, que Tu estarás conosco desde agora e para sempre. Senhor, eu te louvo porque Tu estás sempre à nossa frente, sempre nos defendendo de todo o mal, sempre cuidando de cada um de nós, sempre nos guiando, sempre segurando as nossas mãos. Senhor, Tu és o sentido de tudo, Tu és o nosso caminho, Tu és o centro de nossas vidas. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, Senhor, hoje e para sempre. E você com as suas mãos no coração ou erguidas da onde você está, cante, louve ao Senhor nesse canto agora, e deixe que através desse canto todo o teu coração exulte de alegria, porque o Senhor está sempre a nossa esperança. Só por Ti, Jesus, quero me consumir. Vá cantando da onde você se encontra, junto com os músicos. Como vela que queima no altar, Me consumir de amor, me consumir de
Tu és o meu amparo, meu refúgio. És a alegria de És minha a alegria de minha alma. Só em ti, Só em ti repousa minha esperança. não vacilarei. Não vacilarei, nem mesmo na dor. Quero seguir até o fim. Nessa noite, meu amado, minha amada irmã, o Senhor se apresenta para ti. O Senhor vem ao encontro da tua necessidade. O Senhor deseja preencher todo o vazio. O Senhor deseja trazer vida a tudo aquilo que você tem visto como sentido de morte, muitas vezes sem esperança, muitas vezes o cansaço, o medo tem predominado o teu chamado, o lugar onde você está. E nessa noite o Senhor diz para você que você espere nele, que você confie, que você não desista, que ele está contigo. Por isso não tenha medo nessa noite de declarar que o teu coração é do Senhor, que tudo que você tem, que a sua vida pertence a ele. Não tenha medo de rasgar todo o seu interior agora e dizer: Senhor, eu preciso de ti, eu preciso da tua palavra, eu preciso da força do teu Espírito, eu preciso que o teu amor me santifique. Não tenha medo nessa noite de dizer para o Senhor aquilo que você é e aquilo que você pretende ser. Muitas vezes o nosso medo de falar verdadeiramente a Deus nos impede de viver a graça de um chamado santificante em nossas vidas. Por isso, nessa noite, se permita isso, rompa tudo aquilo que tem sido barreira na tua vida, tudo aquilo que tem gerado sentimento de medo, onde você não consegue se desprender. Talvez o sentimento que tem existido na tua vida é um sentimento de insegurança, onde você não consegue mais ter a certeza se o Senhor está contigo. Nessa noite eu afirmo para você e para a sua família: o Senhor está sempre te defendendo, Ele está sempre cuidando de você. Por isso não tenha medo de abrir o seu coração, de declarar isso para Ele, porque Senhor, somente em Ti está a nossa esperança. Cante mais uma vez: só por Ti, Jesus, quero me consumir, me derramar. Só em Ti, Jesus, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. Só por ti, Jesus, quero me consumir, como vela que queima no altar, me consumir de amor.
pois tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa. Afirma isso para você nessa noite. Só em ti repousa a minha esperança. Está consolidada. Não vacilarei. Senhor, para você e sua família. E mesmo na dor, quero seguir até o fim. O nosso coração nessa noite é um coração agraciado pelo agir de Deus. A promessa de Deus para nós, de fato, é uma promessa que se cumpre. A palavra do Senhor nessa noite, ela nos inspira que o Senhor cuida e está sempre olhando para todos nós. Por isso eu te convido nesse momento a desejar profundamente a graça do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre todo o seu ser. O Senhor nos disse que Ele deixaria o Paráclito, o Consolador, o Magnífico, o Vento Impetuoso para nos dar força. Por isso nessa noite que o Espírito Santo venha sobre ti, sobre mim, sobre este lugar, sobre o lugar onde você está e conceda da sua força. Que o Espírito Santo se derrame com poder, que o Espírito Santo venha de todos os lugares e haja poderosamente no meu e no seu coração. Vem, Espírito Santo, sopra sobre nós a tua força, age poderosamente em nossas vidas. Nós queremos nessa noite experimentar dessa força que vem do céu, dessa força que nos santifica, dessa força que nos cura, dessa força que nos liberta. Por isso nós te invocamos. Vem, Espírito Santo, preenche o nosso coração. Vem como um bálsamo, vem como um sentimento que nos permite mergulhar em uma experiência nova e transformadora, aonde possamos ser santificados por esta água viva. Por isso vem, Espírito Santo, age sobre nós. E da onde você está, peça agora, peça desse Espírito Santo sobre a sua vida, peça do Espírito Santo sobre todo o seu ser. Permita que o Espírito Santo se derrame sobre o ambiente da sua casa, sobre cada área da sua vida agora. Que o Espírito Santo venha e vos levante de todo abatimento. Vem, Espírito Santo, age sobre nós hoje e sempre. Permanente, é uma ação poderosa do Senhor, é um dom gratuito de Deus. Por isso não tenha medo, se abra, permita que no seu coração essa graça se torne uma graça permanente, abundantemente, que essa graça se derrame com todo o poder. Que o Espírito Santo nessa noite
nos santifique. Desejo viver essa experiência nova, transformadora. Que o Espírito Santo possa romper todas as barreiras, tudo aquilo que tem se levantado, todas as muralhas que tem se colocado de pé. Que pela força do Espírito Santo nessa noite sejam destruídas da sua vida e da minha vida. Vem, Espírito Santo, sopra sobre nós, porque nós precisamos de Ti. Tu és o nosso auxílio, Tu és a nossa força necessária. Age na nossa vida, age no nosso coração como um bálsamo. Vem, Espírito Santo, e nos santifica. Clame mais uma vez, peça com toda a força. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Com a mão no seu coração para terminar, diga assim junto comigo: Espírito Santo, o meu coração é vosso. Espírito Santo, meu coração Age poderosamente age poderosamente na minha vida, hoje e sempre. hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos, é uma alegria nessa noite, porque teremos para nós um pregador muito especial. Teremos a honra e a alegria de estar pregando para nós o Padre Erenildo, nosso pároco. Então gostaria de convidá-lo a vir aqui. Convido também você que está em casa, você que nos acompanha agora do seu trabalho, da onde você estiver, que você direcione sobre esse sacerdote, sobre esse servo, sobre esse homem, as suas mãos, no intuito também de orar, de pedir por ele. Senhor, nessa noite nós te apresentamos esse filho amado, te apresentamos esse homem para ser teu instrumento, como pastor que ele é da nossa igreja, da nossa paróquia, como servo. Que a tua graça se faça sempre presente sobre a vida dele, que a alegria que vem de vós se torne uma alegria constante em todos os momentos de sua vida. Que toda preocupação, todo cansaço, que tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes é gerado pelo caminhar da missão, que nunca tire a alegria e o desejo desse filho amado, desse servo amado teu, de permanecer sempre contigo. Pedimos também a ti, Mãe amada, Mãe querida, que o vosso manto o envolva sempre, o protegendo e intercedendo por ele em todos os momentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós começamos esse momento de oração pedindo a intercessão de Maria, e depois nos colocamos diante do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que aos poucos vai aquecendo o nosso coração, para que nós possamos experimentar a graça de Deus. Eu queria só convidar mais uma vez a gente cantar esse refrão que nós cantávamos ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, para que tudo aquilo que eu disser nesta noite seja graça e obra do Espírito Santo, que eu seja apenas um instrumento dele, para que eu possa tocar a tantos corações que neste momento nos acompanham.
pela nossa página no YouTube, pelo Facebook. Talvez você que esteja em casa neste momento esteja tão preocupado com esta pandemia, quando isso vai acabar? É a grande pergunta que hoje assola o nosso coração. Mas uma coisa nós devemos aprender nesse tempo de pandemia: respeitar o tempo de Deus. Além de respeitar o tempo de Deus, aproveitar esse tempo de deserto, para que nós possamos renovar a nossa fé, o nosso compromisso e a nossa confiança em Deus. Renovar esta certeza de que nós não estamos sozinhos. Deus caminha conosco. Talvez muitos já tenham se dito para si mesmo: onde está Deus? Deus está sempre do nosso lado. Nós é que muitas vezes nem ouvimos, nem sentimos a presença de Deus. Por isso, clama mais uma vez esse Espírito Santo para que venha confortar o teu coração, para que nós possamos encarar este tempo de pandemia como o tempo da graça, como o tempo da conversão. Por isso, canta mais uma vez este refrão com a tua família. Oh, enche-me, Espírito Santo, canta. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Espírito Santo, é Ele que nos dá o discernimento. Meus amados irmãos que nos acompanham neste momento, o tema dessa nossa pregação é: volta, o Senhor te espera. Eu rezei muito em cima desse tema para que eu pudesse transmitir, pela obra do Espírito Santo, uma palavra de consolo para você. E eu quero começar este momento de reflexão lendo um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, para que nós possamos começar esta nossa conversa. Paulo, lá no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, versículo 6, ele diz para nós assim: o motivo do orgulho que vocês têm não é coisa digna. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Purifiquem-se do velho fermento para serem massa nova, já que vocês são sem fermento. De fato, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Portanto, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da malícia e perversidade, mas com pães sem fermento, isto é, na sinceridade e na verdade. É importante nós contextualizarmos esta palavra de Paulo, quando ele escreve à comunidade de Corinto. Como é que estava a comunidade de Corinto quando Paulo escreve esse trecho? Uma comunidade mergulhada no pecado, uma comunidade que havia se esquecido do anúncio que Paulo havia feito, do evangelho anunciado pelo apóstolo. Aquela comunidade estava mergulhada no vício, na imoralidade. E Paulo então exorta aquela comunidade. E é interessante que ele vai usar a figura do fermento, que os evangelhos vão usar de uma maneira oposta. Quando Paulo aqui fala do fermento que vai contaminar a comunidade,
Paulo está dizendo que aquela comunidade, se deixar levar pelo pecado, o pecado ele vai tomando conta dos membros daquela comunidade. É por isso que Paulo exorta: parem e se convertam. É preciso que vocês, em vez de fazer crescer no meio de vós a imoralidade, o pecado, é importante que vocês se convertam. Daí o tema dessa nossa pregação. É interessante porque nesse tempo de pandemia nós temos esta oportunidade. Deus está nos dando essa oportunidade para que nós possamos voltar para Ele. E a grande pergunta que hoje eu faço, não só a você que está nos acompanhando, mas eu também me faço esta pergunta: será que eu estou aproveitando esse tempo para que eu possa ir poldando em mim determinados sentimentos, pecados, coisas que me levam a pecar, a me afastar da graça de Deus? Será que eu estou aproveitando esse tempo favorável para que eu possa fazer este mergulho interior dentro de mim e assim passar por esse processo de conversão? Afinal, Deus ele nos convida a sermos santos. Sede santos como vosso Pai Celeste é santo. E aí eu pergunto para você: será que você na sua casa, com a sua família, você está aproveitando esse tempo? Esse tempo para que você possa fazer esse mergulho interior dentro de você mesmo e você redescobrir em você aquilo que precisa ser mudado. Ou você está encarando esse tempo de pandemia como um grande castigo de Deus? Porque para muitos o tempo de pandemia está sendo assim. Deus, eu acho que se esqueceu da humanidade. Pelo contrário, Deus ele não se esqueceu de nós. Em nenhum momento Deus se esquece de nós. E aí eu coloquei alguns pontos importantes para que nós possamos refletir nesta noite. E eu quero começar exatamente dizendo isso, do carinho que Deus tem por cada um de nós. Temos uma vida fragmentada. E a primeira frase que me veio ao coração quando me colocaram esse tema: nós temos uma vida fragmentada e vamos nos tornando frágeis. Eu sou frágil, você é frágil, mas a graça de Deus, ela nos sustenta. Se nós não nos sentimos amados, aqui está o segredo. Se nós não nos sentimos amados por Deus, nós não vamos suportar. Precisamos nos sentir amados. O amor sustenta a nossa vida. Por isso que nós precisamos passar pelo deserto. Eu colocava muito esta frase enquanto eu fazia e preparava esta pregação, porque nós, quer queira quer não, estamos passando por um deserto. E no deserto, muitas vezes nós não conseguimos enxergar a graça de Deus acontecendo. Foi assim com o antigo povo de Israel. Quando o povo passou 40 anos caminhando rumo à terra prometida, quantas vezes este povo murmurou contra Deus? Quantas vezes este povo, inclusive o salmista, diz isso para nós: será que Deus se esqueceu de ter piedade? Será que a ira lhe fechou o coração? A mão de Deus não é a mesma, está mudada. Mas, pelo contrário, o deserto para nós significa esse tempo de provação, assim como significou para Jesus. Jesus, ele depois que foi batizado, para onde foi que Jesus foi? Para o deserto. E o que foi que ele foi fazer no deserto? Ele foi tentado. Durante 40 dias ele passou no deserto sendo tentado, mas ele venceu a tentação. E quando nós somos chamados à santidade, porque nós somos chamados à santidade, nós devemos nos preparar para o deserto, porque não há santidade se nós não passarmos pelo deserto, se nós não mergulharmos nas profundezas que muitas vezes precisamos mergulhar.
Se nós não fizermos essa experiência, nós não seremos santos. Imaginemos os grandes santos que temos na Igreja Católica. Nasceram santos? Não. Eles tiveram que passar por todo um processo de conversão. E aí eu quero voltar lá no Antigo Testamento e trazer presente para que nós possamos tomar consciência do chamado que Deus nos faz à santidade. Eu quero trazer um personagem lá do Antigo Testamento, um homem, um profeta de Deus, que mesmo sendo chamado por Deus, ele revidou. Ele não queria aceitar a missão, assim também como nós muitas vezes não queremos aceitar. Nem queremos aceitar um convite à santidade, passarmos pelo deserto, porque para que nós possamos passar pelo deserto, nós precisamos passar por provas, por provações. Foi o que aconteceu com esse profeta de Deus. E aí eu queria já passar para esse grande personagem lá do Antigo Testamento. Jonas. Eu quero trazer Jonas presente. E eu quero convidar a você a se colocar agora na pessoa de Jonas. Jonas foi chamado por Deus. O livro de Jonas começa dizendo para nós: a palavra de Deus foi dirigida a Jonas, filho de Amati, ordenando: levanta-te e vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia aí que a maldade dela chegou ao fim. Jonas partiu. Interessante, ele partiu, mas então com a intenção de escapar da presença de Deus, fugindo para Tarsis. Olha só, começamos bem. Jonas foi chamado por Deus para anunciar aos ninivitas que o pecado deles estava com os dias contados. O que foi que Jonas fez diante do primeiro chamado de Deus? Fez o contrário. Em vez de ouvir o chamado, a missão que Deus estava colocando nas suas mãos, Jonas tinha a oportunidade naquele momento de dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, como outros profetas disseram. Mas não. O que foi que ele fez? Até porque os ninivitas já haviam atacado, eram inimigos do povo de Deus, e exatamente a esse povo que Deus agora ordena que Jonas vá. Imaginem só o que passou no coração de Jonas. Se nós formos nos levar pela nossa razão humana, a gente até poderia dar razões a Jonas. Não, ele agiu corretamente. Vejam, primeiro ele foi chamado por Deus: Jonas, vai até os ninivitas e diz para eles que o pecado deles chegou ao fim, porque eu vou agir no meio deles. O pecado deles será exterminado da face da terra. O que foi que Jonas fez? Olha só, diante do chamado de Deus, o que foi que Jonas fez? Jonas comprou passagem e foi para o outro lado, para Tarsis, fugindo da presença de Deus. Teimosia de Jonas, cabeça dura. Enquanto Deus convidava Jonas para ser testemunha dele lá para os ninivitas, o que foi que Jonas fez? Fugiu da presença de Deus, comprou passagem. Ele mesmo, a palavra de Deus diz que ele comprou passagem num barco, entrou no barco e foi em direção contrária. Quantas vezes Deus nos convida à conversão, à santidade, e nós vamos por caminhos contrários? Foi o que aconteceu com Jonas. E o que foi que aconteceu? Qual foi a consequência dessa desobediência de Jonas? Eu vou resumir um pouco o livro. O mar começou a querer afundar o barco.
os marinheiros perceberam que havia algo de errado. Eles perceberam que havia algo de errado. É tanto que lá, logo em seguida, lá no 2º capítulo, os marinheiros, já terminando o 1º capítulo para iniciar o 2º capítulo, os marinheiros começaram a temer muito a Javé e ofereceram-lhe sacrifícios e votos. Mas antes o que fizeram? Descobriram que o motivo pelo qual a embarcação estava quase afundando era a presença de Jonas ali. E o que foi que fizeram com Jonas? Resolveram jogá-lo em alto mar. Jogaram Jonas no mar. E o que foi que Deus fez com Jonas? Mais uma vez cuidou de Jonas. Uma baleia o engoliu, literalmente. Ou seja, Deus protegendo Jonas, porque mesmo ele fugindo da missão, o que foi que Deus fez? Cuidou de Jonas. Foi engolido por uma baleia. Mas nem a baleia aguentou a audácia de Jonas, porque lá na frente o que vai acontecer? A baleia vai vomitar Jonas. Nem ela vai suportar. Ela vomita Jonas. Nem mesmo ela aguenta em suas entranhas um homem que foge da presença de Deus. É quando, pela segunda vez, a palavra de Deus é dirigida a Jonas novamente. Vai e anuncia a conversão aos ninivitas. Então Jonas, vendo que não tinha mais saídas para ele, interessante ressaltar que aqueles marinheiros no barco, todos se converteram e temeram a Deus. Todos, menos Jonas. É tanto que ele foge novamente. Ele não quer ir até Nínive. Ele, com a dureza do coração dele, ele não consegue aceitar que Deus vai chamar aquele povo à conversão. Mas pela segunda vez a palavra de Deus é dirigida a Jonas. Vai e anuncia a conversão àquela cidade de Nínive. E Jonas então chega a Nínive. Segundo o texto sagrado, ele passa um dia, apenas um dia, anunciando aos ninivitas a salvação, a conversão, convidando os ninivitas à conversão. Segundo a palavra de Deus, durante este dia inteiro, todos os ninivitas se converteram à palavra de Jonas, menos Jonas. Ele, sendo instrumento de Deus, ele não havia ainda se convertido. Embora Deus já havia salvo Jonas do mar, da fúria do mar, mesmo assim ele continuava resistente a Deus. E segundo o texto sagrado, lá nos ninivitas, todos se converteram, começando pelos mais pobres, até chegar aos ouvidos do rei. O rei se vestiu de sacos e se converteu. Toda a cidade se converteu. Depois da conversão da cidade, qual foi a atitude de Jonas? Ele se alegrou com isso? Não, ele não se alegrou, pelo contrário. Mais uma vez a gente vai perceber um Jonas revoltado. Olha só as palavras que Jonas dirige a Deus: foi por isso que eu corri, tentando fugir para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus compassivo e clemente, lento para a ira e cheio de amor, e que voltas atrás nas ameaças feitas. Olha só o que é que Jonas fala para Deus. Um atrevimento de Jonas. Que profeta atrevido. Olha o que ele diz, eu vou repetir novamente. Depois que todos os ninivitas se convertem e que Deus desiste de castigar
aquela cidade. Deus usa de misericórdia com aquele povo. O que Jonas diz? Olha o que Jonas vai falar. Foi por isso que eu corri, tentando fugir para Tarsis, porque eu sabia que tu és um Deus compassivo, um Deus piedoso, um Deus clemente. Olha, colocando até mesmo em xeque a misericórdia de Deus. E aí Deus responde a Jonas: está certo você ficar irritado desse jeito? Deus faz uma pergunta para Jonas: será que é certo, enquanto eu salvo um povo, enquanto todos se convertem, é certo você ficar com esta ira no teu coração, porque eu salvei um povo? O que Jonas vai dizer? Jonas saiu da cidade e ficou do lado do nascer do sol, fora da cidade, cheio de birra, não queria se alegrar com a conversão dos ninivitas, ficou fora da cidade, olhando, talvez esperando que Deus decidisse destruir aquela cidade. Era isso que passava no coração de Jonas. Ele ficou do lado de fora da cidade, não se alegrou, não entrou para se alegrar com aquela cidade que havia se convertido. E é interessante que o livro de Jonas é um livro curto. Depois eu convido a você a ler esse livro. Ele termina com uma pergunta. Se vocês prestaram atenção, o livro de Jonas, ele termina com uma pergunta. Depois de toda esta briga de Jonas, entre Deus e Jonas, Deus mostrando a sua misericórdia e Jonas mostrando esse lado humano, o livro termina com a pergunta: Deus falando para ele: será que não vou ter pena de Nínive, esta cidade enorme, onde moram mais 120 mil pessoas que não sabem distinguir a direita da esquerda, além de tantos animais? Será que eu não teria misericórdia desta cidade? É a grande pergunta que fecha o livro de Jonas. Por que eu quis trazer esta palavra para nós nesta noite? Eu acredito que esse período de pandemia que nós estamos passando não é por acaso, mas é Deus que está nos convidando à conversão, a essa mudança interior. Mas nós muitas vezes preferimos ficar nos nossos porões, nas nossas misérias. Vejam, Jonas ficou no porão do navio, se escondendo de Deus. Ele não queria aceitar a missão que Deus estava colocando nas mãos dele. Ele não queria. Por isso que ele lutou de todas as formas possíveis para fugir daquela missão. Mas no final, ele foi descobrir o tamanho do amor e da misericórdia de Deus, porque mesmo diante do pecado daquela cidade, Deus teve compaixão, Deus teve misericórdia. Queridos irmãos e irmãs, eu acredito que esse tempo de pandemia que nós estamos passando, nós poderíamos aproveitar esse tempo. E eu queria que você novamente, eu faço esse pedido. O livro de Jonas é um livro muito curto, você lê assim rapidamente. Eu queria que você lesse esse livro de Jonas e relesse novamente, para que você possa ir redescobrindo neste livro o sentido do amor e da misericórdia de Deus por cada um de nós. Que não importam os nossos pecados, o nosso Deus sempre se mostra misericordioso e compassivo. Eu quero convidar você nesse momento a fazer uma experiência interessante. Eu quero, feche seus olhos neste momento, você que está nos acompanhando em casa. Talvez você esteja mergulhado nos seus porões.
Talvez você ainda não descobriu nesta pandemia, e nem muito menos ressignificou o sentido da tua vida, do teu batismo. No batismo nós temos a graça de receber o Espírito Santo. Cada um de nós. As pessoas às vezes vêm me perguntar: padre, é possível ser santo nos dias de hoje? Claro que é. É possível. Porque Deus nos chama à santidade e Ele nos dá a capacidade de nós atingirmos essa santidade através do Espírito que habita em cada um de nós. É o Espírito de Deus. Quando eu sou batizado, eu recebo não um Espírito qualquer, mas o Espírito Santo de Deus, aquele Espírito que conduziu Jesus, aquele Espírito que com certeza pairou sobre a cidade dos ninivitas, e todos se converteram, inclusive o rei. Aquele Espírito que provavelmente depois fez com que Jonas redescobrisse o novo sentido da sua vida, do seu ministério profético. Mas eu quero convidar a você nesse momento agora, com seus olhos fechados, a dizer para Deus nesta noite: qual é o pecado que hoje te afasta da presença de Deus? O pecado nos afasta da graça. O que ainda pesa hoje no teu coração? O que te escraviza? O que te leva a não sentir esse Espírito que habita no teu coração, na tua vida? As preocupações, o medo, a falta de perdão, de amor. Vai pedindo agora perdão ao Senhor por todos esses sentimentos que muitas vezes vão brotando em nossos corações. Sentimentos de vingança. Durante todo o livro de Jonas a gente percebe claramente que Jonas, ele queria que Deus se vingasse daquela cidade, destruísse Nínive. E Deus, terminando o livro, vai dizer para Jonas: será que Deus Pai, será que eu iria destruir uma cidade com não sei quantos mil habitantes, enquanto toda esta cidade se converteu? Deixa que Deus agora fale ao teu coração. Deus só quer uma coisa de nós: que nós reconheçamos o nosso pecado e nos voltemos para Ele. Esse convite que hoje Jesus faz para nós: volta, eu estou aqui. Volta, foi por ti que eu morri numa cruz. Não foi por acaso que eu derramei a minha última gota de sangue, mas foi para te santificar, para te dar a graça de participar da minha santidade. E nós muitas vezes ficamos presos demais àquilo que nos leva a pecar. Deixemos que esta noite nós possamos nos desprender de tudo aquilo que nos afasta da graça. Se ainda é o pecado da carne, o desejo, a falta de perdão, a capacidade que você ainda não tem de perdoar o teu próximo que te faz o mal, deixa que Deus vá curando todos esses sentimentos. Não tenha medo. O Senhor diz para filho: a partir do momento que eu me coloco diante desse Deus, que eu começo a escutar a sua voz e não faço como Jonas quis pegar a direção contrária. Nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz e te seguir pelos caminhos que tu queres. Então, se você se deixar levar por esta voz que ecoa no teu coração e te diz: filho,
vem, eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: não tenhas medo, não tenhas medo de se lançar. Tenham certeza que tudo isso vai passar, esta pandemia logo vai passar, e nós iremos dar grandes testemunhos aqui nesta igreja. Como alguns estão aí falando, que a Igreja Católica, ela está se omitindo. A Igreja Católica não está nem aí, pelo contrário, a Igreja Católica está resgatando algo que foi perdido na história. A Igreja Católica está resgatando as igrejas domésticas que haviam sido perdidas pelo tempo, pelo consumismo, pelos meios de comunicação, pela televisão, pelo ativismo das nossas vidas. Nós não tínhamos mais tempo para a nossa família. Precisou uma pandemia para que nós pudéssemos redescobrir o sentido da igreja doméstica. Pelo contrário, você que disse que a Igreja Católica não está nem aí porque continua com as portas fechadas, nós não estamos com as portas fechadas. Pelo contrário, a igreja está cada vez mais atuante, através das igrejas domésticas realizadas em cada lar, em cada família. E que nós possamos aproveitar esse tempo. Aproveite esse tempo para pedir perdão, para dizer à sua família o quanto a sua família é importante, e para se lançar nos braços de Deus. Eu quero terminar esse momento convidando a você a cantar essa canção comigo, com o ministério que está aqui. Essa canção, ela diz isso para nós: não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem que a tempestade já não pode te abalar, nem mesmo a pandemia pode abalar a nossa fé. A Igreja Católica continua firme na sua fé de anunciar o Evangelho de Jesus. E nós não precisamos, irmãos, nós não precisamos estar dentro do templo, mas em cada família a Igreja Católica se faz presente. Por isso canta comigo essa canção. Vamos terminar esse momento cantando assim: vem que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrará. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado, o coração se endurece, mas eu entendo tudo o que aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Volta para o Senhor. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. E olha o que o Senhor diz para nós: não tenhas medo. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. É isso que Deus quer fazer, morada em nosso coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontro. No silêncio teu, eu irei te consolar. Nos braços meus, descansarás. Forças te darei.
darei, forças te darei. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, eu te peço, fortalece cada família, derrama em cada família, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia. Principalmente, Senhor, aquelas famílias enlutadas, porque perderam seus entes queridos para este Covid. Que eles não percam a fé, Senhor, mas que eles sejam revigorados na firme esperança de que aqueles que partiram estão em paz. Que a morte não teve poder sobre essas pessoas, elas apenas passaram, como nos diz Santo Agostinho, do mundo das criaturas para o mundo do Criador. Fortalece as nossas famílias, Senhor. Derrama sobre elas, Senhor, o teu amor e a tua misericórdia. Tudo isso nós vos pedimos pela intercessão de nossa padroeira Santa Inês e por teu Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar mais uma vez, não tenha medo, pois eu estou aqui. É o Senhor que diz para você nesta noite: eu estou aqui. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz, é o teu Senhor quem diz. Quero guiar os passos teus, Quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então. farei morada em teu coração. E quando anoitecer, Cansado eu te encontrar no silêncio teu, eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. forças te darei, Forças te darei. Forças te darei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Padre, fique aí um pouquinho ainda, não saia não. Deus seja louvado por sua vida, Padre, por sua missão. Que alegria, né, irmãos? Foi uma bênção de Deus. Você que está em casa, você que nos acompanha, deve confirmar, isso foi uma bênção de Deus essa noite. E Padre, aqui nós temos inúmeras pessoas mandando mensagem a Deus, da diocese, De Sacé, outra cidade do Sati, Timbó, Maracanaú. Abraço a vocês aí da Renovação Carismática. Para nós, o José Adelso, nosso coordenador diocesano da RCC. Então divulgue, participe, esteja junto conosco na próxima quarta-feira, dia 20. Agradecer o convite que me foi feito pela Renovação Carismática na pessoa da Vanessa. Muito obrigado, Vanessa, por essa experiência. Acreditem que é a segunda vez que eu faço uma pregação na Renovação. Segunda vez. Primeira vez foi quando eu saí do coma e fui pregar lá na minha paróquia de origem, dar um testemunho da minha recuperação, e agora a segunda vez aqui na paróquia. Então, obrigado pelo convite. Vamos receber a bênção pela intercessão de Nossa Senhora. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre todas as famílias que nos acompanham a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, nesse lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama